Aula passada nós editamos essa planilha, criamos essa planilha, esse novo documento. Eu notei, por exemplo, que eu esqueci de colocar uma coluna entre a coluna A e a B, que é a coluna classe, por exemplo. Ou esqueci de um aluno que deveria ficar entre o José e a Maria. Como que eu posso adicionar novas colunas aqui no Excel? Então, como que você vai fazer isso? Então, eu vou posicionar sempre, no caso aqui, como eu quero inserir entre a coluna A e a coluna B, eu vou posicionar na coluna B, porque a coluna sempre é inserida à esquerda da coluna selecionada. Então, se eu selecionar a coluna B, vai ser inserido entre a A e a B. Então, eu vou clicar aqui com o botão da direita do mouse. Então, observe que ele vai selecionar para mim automaticamente a coluna inteira. E eu tenho aqui algumas opções, entre elas a opção Inserir. Então, feito isso, automaticamente uma nova coluna será inserida. Vale lembrar que, se fosse entre a nota 2 e a nota 3, eu iria clicar. Lembrando que se eu clicar só com o botão da esquerda, ele só vai selecionar toda a coluna. Mas no caso eu quero selecionar toda a coluna e quero que abra o menu de atalho. Então basta eu clicar com o botão na direita agora. Então lá inserir, ele vai inserir para mim uma nova coluna. Então, no caso aqui eu vou colocar a classe. Vou botar uma letra para indicar a classe. Ok, só de exemplo. E aqui eu vou redimensionar a coluna, como nós já fizemos anteriormente. Lembrando que existe uma outra possibilidade de eu redimensionar a coluna indicando o tamanho que eu desejo. Então, o mesmo princípio, ó, eu vou clicar com o botão na direita. Observe que eu tenho a opção largura da coluna. Eu posso indicar aqui um valor numérico para essa coluna. Então, eu quero 20, por exemplo. Então, ele vai indicar 20. Se você observar, quando eu posiciono entre uma coluna e outra para redimensionar, né, sempre do lado direito aqui da coluna, botão pressionado e arrastar para a esquerda, observe que ele me indica ali uma largura numérica, que é a largura que eu indico ao digitar. Então, suponhamos que eu queira 10. Então, largura da coluna, 10. Ok. A coluna E eu adicionei, mas mudei de ideia. Por exemplo, eu não quero utilizar mais essa coluna. Então, o mesmo princípio, eu clico sobre ela, botão na direita, e eu tenho a opção excluir. Lembrando que aqui, nessa coluna, não tinha nenhum valor. Se houvesse algum valor, então, por exemplo, nota 1, se eu clicar com o botão na direita e selecionar a opção excluir, ele vai excluir todos os valores da coluna. Mudei de ideia, eu posso utilizar aqui a opção desfazer excluir, onde ele volta sempre uma operação anterior. É o mesmo princípio para linhas. Então, se eu desejo aqui inserir um novo aluno entre a Maria e o José, é sempre na coluna, na linha de baixo, porque vai ser inserido sempre acima. Se eu clicar com o botão à esquerda, ele marca toda a linha. Não é isso que eu quero que abra o menu de atalho. Então, botão na direita, vou selecionar a opção Inserir. Então, ele sempre vai inserir acima. Vou fazer um outro exemplo. Eu vou excluir essa linha que eu acabei de inserir. Então, botão na direita, Excluir. Se eu quisesse inserir 2 alunos abaixo do José, posso marcar aqui com o botão da esquerda duas linhas inteiras, né? Clicando sempre sobre o número. Botão da direita, Inserir. Ele insere 2 linhas. É o mesmo princípio para a coluna. Se eu quisesse inserir 2 colunas, bastaria eu marcar 2 colunas com o botão da esquerda, botão da direita, Inserir. Ele iria inserir também 2 colunas. Vou voltar aqui com Desfazer. E aqui também eu vou voltar com Desfazer, porque eu vou inserir apenas uma. Então, botão na direita, Inserir. Vai ser aqui a Carla. Ela é da turma B. Ok.
Só para finalizar, se você deseja apagar o conteúdo de uma coluna sem excluí-la, é possível você utilizar aqui, eu posso clicar selecionando a coluna, botão à direita, e usar a opção limpar conteúdo. Ele limpa todo o conteúdo, né, permanecendo a coluna aqui, mas sem excluir, né, sem arrastar o que está à sua direita para a esquerda. Então, outro exemplo aqui. Ó. Se eu marcar a coluna E, se eu excluir, né, ele pega o que está à direita e joga para a esquerda. Vou desfazer aqui. Agora, a opção limpar conteúdo, limpa apenas o conteúdo e mantém as colunas em seu local original. Vou desfazer. Ok, então agora que você já conhece como inserir novas colunas e inserir novas linhas, próxima aula nós vamos conhecer a formatação básica de uma planilha. Então, até lá!